E a gente gostaria de iniciar então essa entrevista pedindo para o senhor se apresentar, dizer o seu nome, a sua idade, sua data de nascimento. Boa tarde, meu nome é Renato de Vallau, filho de Cristóvão Clemente Francisco e Rosalina Heinen de Vallau. Sua idade? Eu nasci em 5 de abril de 45, então vou completar 79 anos daqui a uma semana. Cristóvão Clemente Francisco, 3 nomes. 3 nomes. Qual que é a origem da família de Vallau? Eles vêm da Alemanha, né? E aí tem algo que fala que o de Vallau veio da onde? Von Wallau. Lá na Alemanha tem uma cidade Vallau. Então, naquela época, nos registros aqui no Brasil, eles perguntavam de onde é que são, qual é a origem. Então, eles colocavam Von Wallau ou de Vallau em português. Eu acho essa que é a... Então tinha outro sobrenome? Tinha outro sobrenome? Não, era o mesmo. Mas a origem vem da cidade da Alemanha. É. E os seus avós, quem eram? Da parte materna era Emílio José e Rosina Bacchus Heinen. Do pai era Augusto Clemente e a avó era Berta Sponholz de Vallau. O senhor conheceu os seus avós? Conheci. Só o avô paterno não, ele já tinha falecido antes do meu nascimento. Mas a avó e os outros eu conheci. Onde eles moravam? Da parte do pai, eles vieram de Taquara, no lombo do burro. O meu pai e meu avô vieram no lombo do burro para Santo Cristo, tá? E a mãe, ela veio de Sinimbu, Santa Cruz, aos 8 anos de idade. O pai tinha 19 quando ele veio. E os seus avós, eles nasceram no Brasil ou na Alemanha? Nasceram no Brasil. Eram descendentes? Sim. O que o senhor se recorda assim dos seus avós, de visitar eles quando era criança? Do avô paterno eu tenho pouca lembrança, que eles sempre falavam que moravam em Taquara, que tinha lá, mas aqui eu não conheci ele. E a vovó ela sempre morava com as tias, com os filhos, um mês num, outro no outro, então ela vinha passear mais em casa do que a gente ia na casa dela. Agora a outra, materna, a vovó Heinen, a gente tinha assim uma relação semanal. Quando eram as crianças pequenas, a mãe tinha uma tropa. Minha mãe tinha 11 anos e 7 meses de gestação, 13 partos normais em casa. E o período conjugal dela e do pai eram 27 anos. Ele faleceu cedo, com 55 anos de idade. O senhor tem quantos irmãos? Vivos ainda 9, somos entre 9 ainda vivos. E assim eram 13 partos, mas só tinha que vieram vivos ao mundo 12. Aí faleceu uma menina cedo e os outros, os dois mais velhos já faleceram. O Ruben e o Albano. E os seus avós faleceram onde? O avô paterno faleceu aqui. E foi enterrado aqui. A avó materna faleceu em Criciúmal, mas foi enterrada aqui. E os da parte da mãe, eles faleceram aqui em Santo Cristo, estão enterrados aqui no cemitério. Então eles saíram de lá, de Taquara, Sinimbu, e vieram morar em Santo Cristo. Vieram, a princípio, morar em Boa Vista, o pai, a família do pai. Ali em Boa Vista não era para ser a sede do município primeiro, lá em Boa Vista. Ele montou uma serraria lá e ele era professor também.
E a mãe, eles vieram para cá. Ele tinha comércio, o vovô materno, na Rolador Alto, se instalou. E os seus pais trabalhavam com agricultura? Não. O meu pai, ele a princípio, primeiro trabalhou com serraria lá na Boa Vista. Depois ele foi aprender a profissão com o senhor Horn, aqui, marceneiro. Inclusive tem os bancos, e nesse livro aqui fala, os bancos que existem hoje na capela foi o meu pai e esse Horn que fabricaram. E o meu pai foi o primeiro paciente internado no hospital aqui. E o que motivou a vinda da sua família, né, dos seus avós, dos seus pais para essa região? Foi como é que se diz, a falta de condições lá. Eles moravam em Taquara e Sinimbu. Então tinha um projeto colonial, da colônia, que é do governo, né, para os imigrantes, tanto da Alemanha como também dos italianos, russos e polacos, tudo vieram para essa região. Mas aqui em Santo Cristo só vieram os alemães. Então foi para procurar novos rumos, né? Como eles saíram da Alemanha para procurar novos rumos, e lá já estava ali na Colônia Velha, Taquara e Sinimbu, estava escasso as coisas, então eles vieram procurar novos rumos. E como que foi essa expectativa de encontrar aqui? Eles gostaram do que eles encontraram? Tanto assim que eles ficaram, veio toda a família do pai, veio toda a família, e da mãe vieram toda a família para cá. E eles vieram de carroça, de Santo Ângelo para cá até Santo Ângelo. A mãe, eles vieram de trem, e de Santo Ângelo para cá vieram de carroça. Quais dificuldades eles enfrentaram ao chegar aqui? Olha, a mãe sempre falava das dificuldades todas, né? Ela praticamente estava gestante toda a vida dela, entende? E a dificuldade. Antes o senhor perguntou sobre a agricultura, a mãe, além do trabalho de cuidar dos filhos e doméstica, tudo, ela tinha a roça dela também. A gente produzia agricultura, já produzia soja naquela época, criação de porcos, milho e tudo. Isso a mãe fazia com os filhos, né? E o pai, ele só se dedicava à marcenaria. Mas assim, como que foi adquirir a propriedade, instalar a casa? A princípio, ele morou 2 ou 3 anos ali embaixo com o senhor, tinha o Brot e Riedel. Ali embaixo a casa existe a casa ali embaixo ainda, onde ele residiu. Quando nasceu o segundo filho, ele veio morar aqui mais perto. E aí ele tinha um terreno de 60 por 100 ali embaixo só. E o resto era tudo terra arrendada, que era uma quadra. Mas a terra que ele adquiriu tinha mato? Aí é bastante mato. A gente não é assim, mas sempre tinha, como falam todos, é muito mato aqui. É muito mato. Como ele trabalhou em serraria, marcenaria, a mão de obra, a obra-prima é a madeira. A madeira. Naquela época tinha vontade a madeira, né? Inclusive ele era professor de marceneiros. Ele ensinava a profissão para jovens, né, adolescentes que queriam a profissão. E aí depois de 2 anos de participar do aprendizado, ele era formado. No dia 1º de maio, ele fazia a festa para a formatura dos novos marceneiros. E como que era esse trabalho na marcenaria? O senhor pode descrever um pouco? Olha, felizmente, eu dou graças que eu fui agraciado de aprender com o pai. A última coisa que eu fiz com ele quase não podia caminhar, ele me chamou, levou junto, eu tinha 12, 13 anos, para ir até na igreja
carregar uma ripa de 5 metros e pouco para ver bem certo a medida dos bancos. Essa é a última vez que eu me lembro que o pai foi na igreja, né, que depois chegou a falecer. Os bancos que tem na igreja foi o seu pai que fez? Eu já ajudei a fazer aqueles bancos. Foi o pai que administrou. Ele assim, o trabalho dele foi junto com o padre Galas para ir nos matos, achar as madeiras, porque é madeira de cedro, as árvores apropriadas para que tivessem um diâmetro, assim, para que desse o comprimento de 5 metros justamente para os bancos. Esse trabalho ele fez com o padre Galas, depois ele ficou doente, aí ele só coordenava mais. Então, naquela época, aí o meu irmão mais velho tinha assumido a marcenaria, também já tinha família, e aí eu fui o primeiro guia do padre cego aqui, com 11 anos de idade, e esse queria me levar para Santa Maria, num orfanato lá, para fazer o ginásio, porque aqui não tinha continuidade de estudos, e para meio-dia um ginásio orientado para o trabalho. Então um dia chamaram a mim e o padre, e mais os irmãos mais velhos. A mãe já estava fazendo o enxoval para mim, porque os outros de mim para cima, antes, todos foram para seminário ou para os irmãos. E aí chegou a minha vez, aí eles disseram assim, a mãe estava grávida da última, né, a mais nova, e aí disseram que eu teria que ficar em casa. Eu tinha 12 anos, aquele ano eu fiz 12 anos, para ficar em casa para ajudar a sustentar a família. Então eu fiquei em casa para começar a trabalhar na marcenaria. Aí quando eu tinha 14 anos, o pai faleceu, e quando eu tinha 16 eu tive um acidente, cortei os dedos aqui. E aí quando ele faleceu, nós éramos 7 de menores, e o sustento era 7 de menores mais dois filhos do irmão mais velho, também de menor, e o sustento desta marcenaria. O trabalho da marcenaria incluía derrubar a árvore ou já comprava? A maioria já era cortada, que essas dos bancos, eles foram lá comandar a derrubada e levar para a serraria e projetar a grossura, a largura, como tinha que ser, e depois empilhar. Elas estavam há mais de meio ano empilhadas ali do lado da construção da igreja para secar, né? Quais outras madeiras eram as principais utilizadas nesse trabalho? Nesse trabalho da construção da igreja, os bancos é cedro, e depois as portas da igreja, que são uma grossura bem... E ali é o IP, madeira pesada. Essas portas foram confeccionadas tudo aqui na marcenaria. E os arcos, por exemplo, os modelos, como eles chamam, hoje eles chamam diferente, assim, das curvaturas das janelas, tudo foi feito formas, e tudo isso foi feito aqui na nossa marcenaria. Inclusive o forro da igreja, ele não é concreto. Hoje é dito como gesso, antigamente chamava de estuque. É tudo madeirinha encaixada, assim, fazendo cachilhos para dar a forma, e ali depois você pregou uma tela para botar o reboco. Esse trabalho eu me lembro quando eu tinha o quê, uns 4, 5 anos de idade. Na marcenaria tinha montanhas assim desse madeirinha, e aí o pai botou nós a separar os tamanhos, porque tinha que ser de diversos tamanhos. Então tudo isso a gente participou. E quais ferramentas que utilizava na marcenaria? Tinha o maquinário, né? Tinha o maquinário tocado, a transmissão, não tinha correia separada, é tudo com um motor, tudo transmissão. Tinha a planadeira, tinha a máquina de grossura, a serrafita, tinha a circular, praticamente essas aí. Torno tinha também.
E o que mais fazia com as madeiras, além de móveis? Ele também, além desse trabalho da igreja, eles tinham começado um trabalho de indústria de trilhadeira. Mas eles construíram parece que uma ou duas só. Tinha os serralheiros aqui embaixo, que é o seu Erwino Hammerschmidt, e o Albino Liesenfeld, que eram os serralheiros. Eles faziam a parte de ferro, né? E essa parece que ia para a Fankhauser, queria comprar. Mas e a parte de madeira foi tudo confeccionada na nossa marcenaria. A estrutura de madeira. Dessas, acho que foi duas as bases que foram feitas. Tinha esse início de uma indústria aí. Qual a diferença entre a serraria e a marcenaria? Serraria é a que corta a madeira que vem do mato, as tora, passa para cortar. Marcenaria é a que faz o trabalho artístico, entende? A lapidação, como se diz, né? Transforma a madeira em móveis e esquadrias. Ele fazia móveis? Sim, fazia móveis. E tudo sob encomenda. Isso quando tinha um casal que queria casar, ele tinha que se projetar um bom tempo antes, pedia os principais, era um roupeiro, uma cama, um balcãozinho de lavar louça e uma mesa e cadeiras. E aí isso tudo eles tinham que se programar com antecedência para ficar pronto até o casamento. Tudo era feito sob medida, sob encomenda. Não tinha móveis seriados naquela época. Tudo era sob medida e sob encomenda. Eu ouvi falar que faziam muita gamela antigamente, não existia bacia. Eu não sei se aqui foi feito, talvez uma outra, mas eu acho que as gamelas eram feitas nos colonos. Inclusive eu tenho uma aqui que o sogro fez, as gamelas. Isso foi os próprios agricultores, no dia de chuva, faziam as suas gamelas. Balde também conseguia fazer de madeira? Eu acho que sim, o agricultor, quem podia fazer, ele fazia. Comprava na marcenaria uma coisa mais trabalhada. Sim, mas na marcenaria eu acho que não foi feito balde, Essas coisas mais rústicas as próprias pessoas próprias pessoas faziam. E sobre a igreja? O senhor pode nos relatar como é que foi, se o senhor se recorda, quais foram as igrejas antes da construção dessa e como que surgiu a ideia da construção da matriz? A primeira igreja, ela era na frente dessa que tem aí. Ali, até a minha primeira comunhão, em 1956, foi feito lá ainda. Lá eu fui coroinha, e lá que aconteceu a cegueira do padre, desse padre Luciano Brotz, né, que foi feito um trabalho muito intenso de orações com Nossa Senhora de Fátima e coisa, que veio de Portugal. Então tinha assim uma oração muito profunda para a recuperação dele. Então, essa foi a primeira igreja que eu conheci, porque lá eu fui, as outras eu não conheci. Então, dali para diante, e essa foi demolida em 1958, 60, por aí, porque foi demolida, eu acho que um pouco antes que foi inaugurada essa nova. Essa nova foi inaugurada em 1957, 58, por aí. E ela seria a segunda igreja daí? Que eu me lembro, sim. A igreja da Matriz, né? E ela foi construída assim grande coisa, porque a previsão, porque aqui o Padre Galas, ele era muito assim conquistador de vocações. Aí tinha assim o povo contribuía para as vocações e Santo Cristo sempre era o campeão das vocações e pertencia para a diocese de Uruguaiana. Então, a intenção do padre era de trazer a diocese que está em Santo Ângelo hoje, trazer para ser em Santo Cristo. Por isso que ela ficou tão enorme, tão grande, era para ser uma catedral. Inclusive, ali onde está o altar, é mais elevado ali debaixo tem todos está projetados os túmulos para os bispos, era para ser.
Então depois, eu não sei qual é, ganhou Santo Ângelo lá, que ficou Diocese de Santo Ângelo. Mas a intenção do padre Galas era de constituir a diocese aqui em Santo Cristo. Que ela é eu acho que a terceira maior do Rio Grande do Sul, essa igreja aqui. E os bispos são enterrados na diocese. Sim, ao menos tem um lá, acho que o primeiro foi enterrado na terra natal dele, não sei onde, em Minas Gerais, eu acho, que era Dom Lordstreit. E o outro foi enterrado aqui em Stanislaus, e os outros não morreram ainda. E sobre a construção da igreja, a sua família teve participação? O pai participava de todo, o que tinha de diretoria, o pai participava. Participava do coral Santa Cecília, o meu irmão mais velho também. E o senhor estava falando antes sobre a fundação das pedras, né, que foram tiradas para fazer a igreja. Isso aí tem que se valorizar, não só o sobrenome, como eu citei, Valaui, mas tem que citar, não deve esquecer a mulher. Na história, as famílias, tanto nos padres, não aparece o sobrenome da mãe. Então, eu sempre primo por isso. Então, quando se fala nessa história da construção, tinha alguém em casa segurando a barra, criando os filhos a pedido do padre. O padre cobrava gravidez para as mulheres, né, no confessionário, né, porque naquela época precisava de mão de obra. Então essas mulheres, e aí tem a força dos homens que tinha que cuidar da lavoura em casa e se doar. Eu não sei, parece que foi 36 dias de trabalho voluntário, 36 dias, tudo a mão, a enxada. Aí tem uma foto, existe uma foto onde eles estão trabalhando para concretar as torres, ou a fundação das torres da igreja. Ali foi, não sei quantos metros de altura de concreto, de cúbicos. Isso deve ter consta nos livros por aí. Mas é tudo assim, cronometrado. Tantas horas, uma turma, aí vinha outra. Era dia e noite. E as pedras brita, que chamavam, eram tudo confeccionadas em cada família tinha que confeccionar 1,5 metro de pedra, tirar da roça a pedra e quebrar com martelo, para fazer esse trabalho na igreja ali. E as pedras ciclópicas, que chamam, que antigamente eram umas pedronas assim, isso tudo veio da linha larga, que são uns 3, 4 quilômetros daqui, puxado a carroça por 3, 4 juntas de boi, trazida tudo lá, e cerro acima. Então era muito difícil para construir essa enorme. E os tijolos foram confeccionados aqui para baixo, uns 2,5 km por aí, na linha Vênus. Tinha uma olaria que confeccionou os tijolos. Mais de 1 milhão de tijolos que foram usados na confecção dessa obra. O senhor não lembra o nome de quem trabalhava na solaria? Da família? Família Butzen. Não, família... O Butzen é genro. Como é que é? Ou era Butzen? Não era Butzen. Mas eu vou lembrar daqui a pouco. 1 milhão de tijolos. 1.300.000 todo. Falando em foto, a gente estava falando antes na marcenaria, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa foto. Esta é a marcenaria que era do pai, aqui em frente, logo ali onde está esse prédio ali da frente do correio ali, esse prédio de 2 pisos, ali era esta marcenaria.
né? Que dava sustento para a família do pai, né? Da mãe. Entende? Então é ali que foi confeccionado os bancos da igreja, toda a estrutura de madeiras pequenas, arcos que precisava fazer para aquelas arcadas, né? E tudo isso foi confeccionado aqui na marcenaria do pai, né? Então, essa é histórica. Primeiro era uma construção só de 2 bicos, depois ele ampliou ela, né? E é mais ou menos 1940, foi um pouco antes até que foi feito. Mas eu não sabia dar, colocou mais ou menos 1940, que foi construída essa marcenaria. Então está aqui, marcenaria da família de Clemente e Rosalina de Valau. E aí aqui embaixo tem os nomes dos filhos todos. Muito legal. E eu acho interessante, vocês aqui têm muita fotografia. Tinha algum fotógrafo na cidade? Tinha fotógrafo, sim, tinha fotógrafo. Essa aqui até é uma foto que eu consegui de um amigo. E por acaso ele me mostrou a foto, aí eu resgatei a foto. Né, que era filho de uma fotógrafa. Aqui tinha 2 fotógrafos, que eu sei naquela época, assim, mais oficiais. Muito legal. Que às vezes não tem a fotografia, né, dessas coisas antigas. Acho que quando a gente consegue ver a fotografia, consegue ver melhor, né? O senhor pode me alcançar o quadro. Então foi por acaso o senhor descobriu essa foto? Um dia a gente era muito amigo, né? Aí ele disse, eu tenho uma foto da marcenaria. A única que eu tinha. Aí eu peguei e resgatei aí. E fez um quadro. E como que era o nome dos fotógrafos? Como é que era o nome dela? Ela era, o sobrenome eu sei, era a senhora Koch. Não me lembro o nome dela agora. E do outro era Helmut Peters. E tinha também no interior, ali onde eu acho que quando você foi entrevistar a Natália, não sei se o seu sogro, é sogro dela não, mas eu acho que o tio dela, ele era fotógrafo, acho que depois ele foi embora de mudança. E aqui na vila, o senhor nasceu aqui em Santo Cristo? Sim. O que o senhor se recorda, assim, desde do início da vila? O que tinha aqui, como é que começou? Eu tenho, assim, naquela época eu conhecia todos os moradores da vila. A gente conhecia todo mundo, hoje não conheço ninguém mais. Então a gente sempre participava e tal. E eu tenho lembranças quando eu tinha 1 ano e meio de idade. Quando um desses alunos do pai veio para aprender a profissão, então ele acolhia eles, dava a comida e a cama, porque ele não recebia o salário. Ele tinha que trabalhar 2 meses sem ganhar 1 pila. E aí um deles, 2 meses antes de ele morrer, eu encontrei ele na rua, digo, quantos anos o senhor tinha quando o senhor veio lá em casa aprender a profissão? Aí ele disse a idade, aí fizemos as contas, eu tinha 1 ano e meio. E pela como é que se diz, a minha atitude, eu sempre queria, de noite, na janta, no colo dele. Eu queria ir no colo dele para tomar sopa. E aí eu pedia inha, para colherinha. E isso ele se lembrou também, e aí fizemos a conta, eu tinha 1 ano e meio. Aí eu tenho lembranças de 2 anos, de 3 anos, quando tinha uma nuvem de gafanhoto em 1948. Isso comprova uma foto que tem no museu em Cândido Godói, a foto de 1948. Aí o pai fez bandeirinhas brancas para nós todos, piazedo, para ir na lavoura espantar os gafanhotos. Isso eu tinha 3 anos de idade naquela época. Disse que foi um ano bem difícil. É. Os gafanhotos
terminaram com as lavouras, com Sim, as naquela época. hortas. Depois deu outra na mandioca, deu como é que é, chama um lagarto, na mandioca, que também foi muito difícil, foi anos difíceis. E tudo não tinha mercado, a mãe tinha que fazer tudo, o pão fora, no forno. Por isso que não pode se esquecer as mulheres nessa entrevista, sempre colocar as mulheres com toda a situação. Tinha que fazer pasto, tratar a vaca, tirar leite, fazia manteiga mesmo em casa, né? Lavar a roupa no riacho, o banheiro era no galpão, chuveiro, o sanitário, a patente era fora, no relento, era uma casinha, entende? Isso foram dificuldades muito grandes. E ainda eles tinham tempo para ser assíduos praticantes da religião. A mãe não perdia uma noite que tinha reza na igreja no mês de outubro e levava todo o piazedo junto. E o pai, domingos, ele ia de gravata e de chapéu. Então ele é muito participante na sociedade, na comunidade. E assim tem não só a igreja que foi construída, aí foi construído o hospital, foi construído 2 colégios dos irmãos e das irmãs, né? O Clube Serrano foi construído 2 vezes, né? E são coisas assim muito importantes. A gente estava falando o que tinha na vila, né? O que o senhor lembra assim das construções, a escola, o comércio? O primeiro professor era Bruno Broto, não sei se a Jacinta falou sobre ele. Ele vai ser homenageado agora, dia 30 de maio, com um pavilhão ali na feira, né? Que foi o primeiro professor, que foi o padre desse padre cego. Viu? Ele vai ser homenageado agora, dia 30 de maio, ali no Parque de Exposições, né? E então, sobre as escolas, ele era o primeiro professor. Depois o padre Galas, esse padre Adolfo Galas, ele trouxe as irmãs, em primeiro lugar, religiosas, para cuidar do hospital, né? Para cuidar dos pacientes do hospital, e também para um colégio particular de irmãs religiosas. E aí ele criou também, antes disso ele criou as escolas paroquiais. Ali tem 30 e poucas comunidades, com capela, com escola e tudo. Aí ele fundou essas escolas paroquiais, que foi muito interessante isso. E também, aí depois das irmãs, ele trouxe os irmãos laçalistas, depois da guerra, né? E eles permaneceram por um longo tempo aqui. Foi construído um colégio para os irmãos e um colégio para as irmãs. O senhor estudou nesse colégio? Eu estudei só lá embaixo, no primeiro, que não eram esses colégios novos. Eu ajudei a construir esse ali, mas eu estudei que era um hospital antigo. Lá na Baixada, eu estudei até a 5ª série. Não tinha mais continuidade. Quem que foi o seu professor? Eu tinha o primeiro professor, eu me lembro do primeiro dia de aula, quando eu tinha 7 anos. Irmão Irineu era o nome dele. Eu sei que ele distribuiu bombom naquela época, 71 anos atrás, da Neugebauer. Era ainda papel azul. E depois eu tinha o irmão Cláudio Nicolau, e depois eu tinha o irmão Valentim Baques. E essa foi a primeira escola aqui da vila? Não, a primeira foi esse Bruno Broto, que tinha a escola. Depois foi das irmãs, que era misto, que era masculino e feminino junto. Não sei quantos anos, quando as irmãs vieram primeiro. Depois, quando os irmãos vieram, aí houve a separação. Os rapazes num colégio
e as mulheres no outro. Inclusive na igreja era essa separação. Isso até que tempo do padre Galas. Isso era lado esquerdo as mulheres e lado direito os homens. Era o machismo da época. Mas a escola que o senhor estudou, essa de Madeira? Não, ela era de misto. Ela era mista, em Chaimel. Foi o primeiro hospital. Aí esse hospital foi destituído. Começou aqui em cima o hospital. E aí esse prédio foi ocupado pelos irmãos Vassalistas. Então essa foi a meia madeira e meio tijolo, aquela em Chaimel. Bem característico alemão. Isso. Esse prédio ainda existe? Não, ele não existe, só existe fotografia. Inclusive está aqui nesse livro. Está nesse livro a fotografia. E sobre o comércio, o que o senhor se recorda? Quais foram os primeiros comerciantes aqui? Aqui tinha bastante. Meu avô tinha comércio no Roldor. E tinha ali o Edmundo Guila, aqui embaixo. Tinha Emílio Riffel, que é sogro do ex-prefeito, que foi 5 vezes prefeito, Canísio Ost. Era aqui onde é a Colombo. E tinha outro, tinha lá embaixo o Stefan, que hoje é Opel. E tinha mais ainda. Tinha uma cooperativa, que Bruno Brot, ele trabalhava nessa cooperativa. Tinha a cooperativa e tinha no interior, cada localidade tinha um comércio. E todos eles compravam fumo na época. Eles todos tinham uma prensa, umas bolotas grandes, prensa para prensar o fumo. Né? E todos eles compravam porco vivo e galinha viva e vendia tudo para Santo Ângelo. Banha, tudo era comercializado. E para que usavam esse fumo? O fumo ia para as indústrias fumageiras, Santa Cruz, não sei onde, para esses lados. Aqui se plantava muito fumo. Isso, cada comerciante desses, e tu vê a população, na cidade era pouco, mas no interior tinha bastante. Em 1955, quando foi emancipado o município, aí tinha 24 ou 26 mil habitantes, porque Alecrim pertencia para Santo Cristo. Alecrim é uma parte de Porto Lucena, Vera Cruz, uma parte ali, eram todos moradores de Santo Cristo, por isso tinha tinha uns 25, 26 mil habitantes na época, em 1955. E sobre essa questão da linha Boa Vista, que era para ser a primeira sede, depois teve uma mudança para cá, onde é hoje? Bem certo eu não sei, mas foi a questão do agrimensor naquela época, Karl Kuhlmeier. Então porque para todas as terras eles tinha que ter água. Foram medidos de acordo para que todas as colônias, divisões, tivessem água. Foi um princípio fundamental para essa medição. Então, isso aí foi assim, muito interessante. Então, bem certo por que veio para cá, bem certo eu não sei dizer o porquê, mas eu acho que porque era muito lá na Baixada, lá na Boa Vista, era assim, muito no baixo, beira de um rio lá e tal, então aqui era mais plano. Acho que foi por causa disso. E nessa época se chamava Boa Vista aqui. O primeiro nome era Boa Vista, né? Que era distrito de Santo Ângelo. De Santo Ângelo. E Santo Cristo? O senhor lembra como é que foi essa mudança para Santo Cristo? Aqui nesse livro tem escrito, o prefeito escreveu alguma coisa sobre essa história e tudo assim, bem certo eu não consigo colocar, mas existem livros e outras pessoas que talvez sabem melhor que eu. Sobre a origem do nome, por que Santo Cristo, senhor? O senhor se refere? A origem do nome, né? Eu acho porque naquela época tinha bastante santo e pouco Cristo. Hoje é invertido, hoje tem muito Cristo e pouco santo. É a minha versão. O senhor quer aproveitar e falar um pouco sobre o seu livro? Como é que foi a ideia, de onde surgiu a ideia de compilar essas memórias em um livro? Essa foi a ideia do atual prefeito, o Adair Philipson, que é o mentor e é o
escritor do livro, eu fui assim, como é que se diz, como é que se chama, para ajudar a fazer pesquisas, né? Então eu corri atrás das pesquisas e coisas, e ele foi compilando, né? Então, então essa e aí foi para comemorar os 70 anos do Hospital de Caridade, né? Então tem a história muito rica aqui, né? E aí foi compilado pelo prefeito da época. Na época ele não era prefeito, ele era juiz. Aí ele se aposentou e aí fizemos este. Muito bacana a ideia de fazer o livro. E tem um museu aqui também. Tem um museu aqui que é em homenagem ao irmão do prefeito também, que esse museu foi adquirido pela família do prefeito, o pai dele, a mãe dele e o irmão dele, que já é falecido, eles que arrecadaram as peças e coisas, e depois a prefeitura comprou, adquiriu e está instalado ali. O museu é muito interessante. A gente se importa com essas ações de preservação da memória, né? Os museus, os livros, né? A gente faz esse trabalho também de entrevistas e de resgate de fotos, né? Essas coisas para a gente resgatar a memória e não deixar que esses materiais se percam. Inclusive tem um livro para ser confeccionado, a gente tem a Associação Literária Mário Quintana aqui, onde o prefeito é um dos fundadores. Eu acho que teria que ser entrevistado em cima disso também, até inclusive o presidente dessa associação, que comemora esse ano 25 anos. Né? E vai ser lançado um livro dessa associação também, e também quem vai lançar um livro, o padre de 94 anos, que é descendente da família Brot, sobrinho desse Bruno Brot, que vai ser homenageado ali por... eu tenho o livro, posso repassar esse livro para se você querer ver alguma coisa a mais. Ele é padre jesuíta. Ele está atualmente lá no Santuário de São Leopoldo. Padre Beno Brot. O senhor quer comentar, o senhor pode colocar o seu livro, comentar sobre o hospital, como é que foi a fundação, como é que era antes de ter o hospital, né? Como é que as pessoas recorriam a... Lá onde eu estudei era o primeiro hospital, e lá era um hospital particular. Era a família Brot, Seger, família Riedel, tinha que mais? Eram 4, 5 famílias que eram donas de um hospital lá. Que inclusive trouxeram esse Dr. Wolfram Metzler, que é patrono da praça aqui. Esse veio da Alemanha, ele foi fazer curso na Alemanha e trouxe a esposa junto, e eles decidiram no cemitério aqui que iam ficar aqui. Então tem uma história interessante nesse livro aí para comentar. Então, e aí depois tinha bastante divergências de médicos, a gente não sabe essa história antiga, mas deu muitos percalços, assim, ó. Depois com a vinda das irmãs, aí tinha médica, aí começou de melhorar. Qual que foi o primeiro médico? O senhor se lembra? Sempre falam do Dr. Zonkoff. Diz que é o primeiro médico. Dr. Zonkoff. O senhor que é de origem alemã, o que o senhor considera que são as principais heranças culturais do povo alemão? Em questão de comida, de tradições? Bom, a comida é sempre a mesma a tradição, né? E a batata inglesa, a carne de porco, né? Arroz, feijão, essas coisas. A cuca, que veio a cuca e os pão que eles faziam. Essa é o assado da carne dentro do forno de lenha, lá na Páscoa, no Natal, lá, que era um dia de festa, né? E a música, cerveja? Isso sempre era. Assim, tinha sempre muito, nas festas, sempre tinha
uma bandinha, não vinha de fora, sempre tinha bandinha daqui, tinha, inclusive o sogro do prefeito era um músico competente, o tio irmão desse sogro do prefeito, um tio meu, Lino Philipson, os antigos, tinha outro sobrinho desse Schreiner. Então sempre tinha, música não faltava nas festas. E os seus pais ou avós não contavam sobre esses imigrantes da sua família que vieram da Alemanha, como é que foi essa vinda para cá? Não, ela assim não comentava. Ela só comentava, o que contava muito é sobre a questão da Segunda Guerra, quando foi proibido falar o alemão. Inclusive um tio meu aí foi preso, por causa ele era farmacêutico, e foi explicar uma receita para um paciente em alemão, e aí eles prenderam ele na hora lá. Ele estava 24 horas preso, o tio Emetério. Então, e a mãe sempre contava que ela sempre, ela era muito brincadora, assim, ela desviava assim e xingava os brigadianos. Ela se desvencilhava inclusive o pai enterrou uma arma, eu não sei, aquelas armas de fogo, 38, não sei o que, enterrou dentro do poço lá para desaparecer. Se encontrava alguma arma e livros em alemão, isso tudo era destruído. E o vô da minha esposa, que é descendente dos Brod, ele botou num baú os livros e escondeu no mato. Livros da época, nesse período da Segunda Guerra Mundial. Foi muito difícil para esses imigrantes ali. E recuperaram os livros? Parece que alguma coisa ele recuperou, mas eu não sei se totalmente. Eu não fui atrás para ver. E nessa época tinha delegacia, tinha prefeitura? Não, naquela época, no início, tinha se chamava de subdelegado, e tinha um policial, tinha uma época um policial e um subdelegado que cuidavam os 26 mil habitantes de Santo Cristo sozinho, com um cavalo, um relho e um revólver, e botava ordem. Nada de menosprezar a segurança de hoje, mas eu passei por isso. Tinha um brigadiano, ele tinha um cavalo, um revólver e um relho, e botava ordem. Tanto assim que um dia deu ali o Nea Colombo, tinha uma vitrine e foi assaltada em sexta-feira. Aí, domingo de manhã, depois da última missa, que era maior de pessoas, o padre pediu para o pessoal ficar na frente da igreja para ter uma surpresa. E aí o brigadiano amarrou o ladrão na corda e ele teve que desfilar na frente com a camisa que ele roubou na cabeça, tipo orelha de burro, e desfilar na frente do povo. Eu acho que o que ia acontecer se fosse feito isso hoje? E subprefeitura? Subprefeitura tinha um tempo o subprefeito que era o Mantovani, ele era subprefeito. Tinha uma subprefeitura aqui, uma época tinha. Mas isso é pouco tempo. Eu tinha 10 anos quando foi emancipado o município. Eu ajudei a fazer campanha para o plebiscito. Distribuí as células. 1955. Eu tinha 10 anos. E hoje Santo Cristo é esse município, né, grande, que tem as suas origens principalmente dos alemães, né? Sim. É um município muito organizado. Acho que isso, toda a estrutura da cidade é uma coisa que se destaca, assim, a organização da... Enquanto que o padre Galas estava aqui, não era permitido a entrada de outra religião senão católica, na época. E hoje Santo Cristo é a terra do leite e do suíno. E tem indústria também, tem alguma indústria ali, móveis chus, tem muitas indústrias aí. A indústria de laticínios ali, de inoxidável e coisa.
Mas o suíno é uma característica também Sim, do povo alemão, né? sim. Sempre criou suínos e a alimentação à base de porco, né? Bom, seu Renato, a gente vai encerrando a entrevista. Eu gostaria de saber o que Santo Cristo significa para o senhor. Olha, Santo Cristo para mim significa meu berço, né, eu nasci aqui, né, que os meus filhos todos foram embora. Tem uma filha e um genro morando, e uma neta morando em Taquara. Tem outra filha morando em Panambi, com uma neta e um genro. E tenho um filho morando no Mato Grosso, com a nora, e duas netas, né? Então está tudo espalhado. Mas mesmo assim, eu, por enquanto, estou aguentando aqui ainda. Eu acho quem bebe da água de Santo Cristo difícil, né, sai. Né? Então são coisas assim, de berço, né? O senhor quer deixar uma mensagem final para os seus netos, filhos, que vão poder ver essa gravação depois? Olha, eu gostaria de deixar assim a todos, tá? Inclusive aos netos e aos filhos e genros, assim, uma mensagem de otimismo, né? Que não percam a esperança, né? E com tudo que está acontecendo, precisamos ter bastante serenidade, bastante coragem para não enterrar os talentos e sabedoria para entender o projeto do Criador. Isso quero estender à comunidade também, porque é fácil pagar o dízimo, o difícil é ser sirineu. É fácil ser padre. O difícil é ser bom samaritano. Fácil é fazer amor. O difícil é arcar com as responsabilidades de maternidade e paternidade.